Olá, muito boa tarde a todos, muito bom dia, muito boa noite a você que chega por aqui. Eu sou Henrique Toledo e hoje nós começamos um treinamento sobre o Projeto Equilibrium, que é justamente parte aí do novo processo de admissão para participar do projeto, para entrar na Cooperativa Equilibrium e para poder ter uma participação assertiva. Muito bem. Então assim, esse treinamento faz parte aí do processo de ingresso na cooperativa e ingresso no próprio Projeto Equilibrium. Isto não é uma novidade para nós também. Nós estamos começando essa série de treinamentos justamente para permitir a você e a outras pessoas interessadas a conhecerem um pouco mais do projeto, para saberem se interessa entrar no projeto e se interessa participar junto conosco nisso, tá bem? É sempre difícil sintetizar e sumarizar todo o nosso trabalho, porém a gente sempre tenta fazer um esforço nesse sentido para não nos tornarmos prolixos e enfim. Então vamos tentar iniciar esse trabalho falando principalmente do Projeto Equilibrium e do que são os princípios, por que ele nasceu, como é que ele nasceu, tá bem? Então assim, nós acreditamos que é possível uma sociedade mais inclusiva e emancipada. Isso é, a sociedade capaz de criar sua própria economia, criar o seu próprio modelo político, criar o seu próprio modelo social, porém, evidentemente, isso de uma forma colaborativa. Nós acreditamos que é possível superar as misérias, as mazelas humanas através de um processo coletivo no qual todos ajudam a todos, tá bem? As necessidades de um superam a necessidade de todos e a necessidade de todos devem superar a necessidade de um único dos membros, tá bem? Então, na verdade é assim. Esse conjunto de princípios devem proporcionar a esses indivíduos em sociedade as melhores condições possíveis para que o indivíduo, juntamente com esta sociedade, possam thrive, em inglês, que significa prosperar, que significa buscar o avanço, a evolução civilizatória, tá bem? Então o que ocorre? Nós partimos de 3 princípios. Esses princípios não são novidade nossa, tá bem? Eles são baseados em estudos científicos e, da mesma forma, eles buscam realizar o indivíduo dentro da sociedade. Quer dizer, não há indivíduo só, quer dizer, que consiga viver separado da sociedade dentro de condições mínimas de segurança, de capacidade de sobrevivência, de capacidade de gerar a sua própria alimentação, enfim, o modelo extrativista ainda assim ele necessita de vários indivíduos para que haja realmente uma mínima possibilidade de sobrevivência dos indivíduos, tá? O ser humano, o ser humano ao nascer ele já tem uma dependência total da mãe, quer dizer, não são como os outros, como animais, como de outras espécies nas quais os filhotes ainda têm uma chance de sobrevivência sem a mãe ou sem o pai. Enfim, na nossa sociedade nós já nascemos com essa dependência. De alguma forma, nós precisamos cuidar da prole para que ela possa ter o mínimo de chance de sobreviver neste ambiente planetário que é o nosso meio ambiente, tá bem? Então o que nós buscamos? Praticamente o ser humano ele vive a maior parte da sua vida coberto, em espaços cobertos, enfim, protegendo de chuva, calor, enfim, de insetos e toda essa sorte de intempéries naturais, tá bem? Então o ser humano enfim, ele já tem a necessidade biológica, física, de viver em ambientes mais ou menos controlados, que tenham um mínimo de conforto, porque se não tem pelagem, enfim, tudo isso acaba nos fazendo uma espécie extremamente dependente da nossa inteligência, tá bem?
E todo o processo civilizatório, ele passou por esse processo de inteligência. Quer dizer, a maior parte, se não tudo, que nós temos hoje, que permite o controle, o melhor controle das condições ambientais, passou por meio, através da ciência. Tudo isso é uma introdução breve, não quero adentrar em história, nomes e cientistas e conquistas tecnológicas, tá bem? Inclusive, algumas pessoas dizem que as tecnologias que nós temos hoje vieram dos ETs, que nós fizemos em 50 anos, nós fizemos desenvolvimentos fantásticos. Eu tenho que dizer o seguinte, a gente está esquecendo de pesquisadores, Nikola Tesla, Madame Curie, enfim, Einstein, enfim, todas essas pessoas, Von Braun, etc. Todas essas pessoas contribuíram com o conhecimento. Então isso não veio de graça, isso foi conquistado pela humanidade através de um grande esforço aí, não tem nenhum mistério nisso, e, enfim, tudo isso passou através de um processo de desenvolvimento científico que foi passo a passo construído. Os diodos, os transistores, tudo isso foi uma construção que foi praticamente realizada pouco a pouco. Quem lê um pouquinho de história sabe como é que funciona essa tecnologia. Então a gente tem celulares hoje, que são essas tecnologias fantásticas, porque foram desenvolvidas passo a passo, gradualmente. Não chegou do nada, não chegou do além. Pode até ter sido uma inspiração, e aí o ser humano capta essa inspiração e consegue transformar isso em... Porque eu acredito que o universo, efetivamente, ele tem uma memória de conhecimento, a qual, de alguma forma, além das formas tradicionais da inferência pelo raciocínio humano, talvez nós possamos entrar nesse mundo. E está aí nada mais o início dessa, se você precisa de alguma indicação disso, são os seus próprios sonhos. Para aquelas pessoas que têm sonhos lúcidos, você vai ficar maravilhado, você fica maravilhado com relação às impressionantes imagens que teu cérebro é capaz de gerar e música que teu cérebro é capaz de gerar. Quer dizer, teu cérebro ou esse espaço ou essa tua capacidade acima apenas das conexões neurológicas que existem no seu cérebro são capazes de realizar tudo aquilo. E se você prestar atenção nessas imagens, elas têm uma definição enorme, até mais do que o tal do 4K do HDTV. Enfim, e essa criação toda de música, de cenários, de texturas, de sensações, elas são criadas dentro de um espaço que a gente não conhece, que passa pelos neurônios, passa pelas estruturas cerebrais, porém traz muito mais do que a nossa capacidade lúcida. Então, em outros estados mentais, nós conseguimos realizar proezas fantásticas. Então está aí todo um campo aberto nesse sentido de explorar essas outras dimensões humanas. Mas, para resumir, o que eu quero que você perceba é que hoje você está me vendo porque existe uma tecnologia de CCD aqui, que foi desenvolvida por outros seres humanos. E gradualmente essas tecnologias, câmeras que eram gigantescas, hoje essa câmera cabe na minha mão. E antes eram câmeras gigantes que não tinham nem um centésimo, um milésimo da definição que hoje essas pequenas câmeras são capazes de produzir. Então isso são processos de desenvolvimento tecnológico. Só o que houve é que dentro do nosso processo humano, civilizatório, histórico, não houve um enfrentamento. Aliás, houve enfrentamentos com relação à questão da organização social. Então o que nós estamos fazendo hoje é um desafio muito grande, porque essa organização social, ela passa por processos evolutivos e que, infelizmente, iniciados pelo capitalismo, que teve o seu momento, que ainda tem grande relevância para a humanidade, quer dizer, ele produz um processo de organização social que permite um mínimo de civilidade por aí. Porém, nós acreditamos que é justamente essa a proposta do projeto Paradigma Equilibrium, que nós podemos fazer uma transição de paradigmas de uma forma mais inteligente para um modelo mais técnico, mais científico, tá bem? Então, o projeto Equilibrium, os ecopolos, as comunidades planejadas, são todas baseadas em ciência. Nós não nos baseamos
em juízos de valor, nós não nos orientamos por decisões de maioria, nós nos orientamos pelo conhecimento, o que é aportado de conhecimento por meio de especialistas que são gabaritados, que têm referências, que estão referenciados, que trazem outras referências de pesquisas, de informações que são verdades. Nós nos baseamos em fatos para construir essa organização social. Portanto, existe, e eu lhe digo, se você entrar no projeto Paradigma Equilibrium, para viver num ecopolo, para viver numa comunidade planejada, você vai ter que se adaptar a uma tirania, que é a tirania do conhecimento, tá bem? E eu começo a explicar essa questão. Você não tem poderes decisórios, a não ser que isso seja por unanimidade, tá bem? Então, quando você entra no Equilibrium, você começa a fazer parte de uma estrutura organizada por meio de conhecimento. Então existem câmaras técnicas que fazem a análise desse conhecimento atual, quer dizer, o estado da arte do conhecimento, e a partir desses estudos prévios é que são apresentadas propostas para que aí sejam votadas pela população, por você, por todos nós, tá bem? Mas a participação na Câmara Técnica, a participação no modelamento, ela é exclusivamente destinada às pessoas que têm qualificação profissional, que têm conhecimento profissional. Porém, você participa sim da construção desses valores. O que nós esperamos alcançar como sociedade? Isso faz parte do teu interesse, então você pode participar quando se relacionam a processos nos quais nós estamos tentando entender quais os valores que nós vamos preservar. A vida de uma pessoa vale mais do que a de outra pessoa. Se nós devemos ter uma sociedade construtiva ou uma sociedade destrutiva, se nós buscamos um processo de caridade ou se nós buscamos um processo de egoísmo. Tudo isso são os valores. E o conjunto de valores que nós adotamos previamente é que destinam como é que essas soluções técnicas, como é que essas soluções científicas vão caminhar. Quer dizer, a indicação do que é preciso direcionamento é feito através dos princípios. E os princípios do projeto Equilibrium são praticamente 3 ou 4 que entra também dentro desse conjunto de princípios, dos 3 principais, que são a isonomia social, tá bem? A governança técnica por meio de democracia direta científica, tá bem? Essa é a tirania do conhecimento. E aí a economia baseada nos recursos. E também, claro, uma ciência livre e transdisciplinar. Por quê? Se nós não tivermos uma ciência livre, ela nos escravizará. Então esse é o temor que nós temos e esse é todo o trabalho que nós realizamos. Como principiologia, nós buscamos justamente manter um controle sobre a ciência para que ela se ajuste aos princípios que nós buscamos. Então, toda vez que a ciência, toda vez que uma decisão sai fora dessa principiologia, então nós já estamos nós já podemos combater essa decisão, tá bem? Então sim, sempre todos nós temos o direito de combater uma decisão ou uma proposta sempre que ela se opere fora desses 4 princípios. Então é muito simples, é uma tirania de princípios, é uma tirania de conhecimentos, então você entra numa ditadura do conhecimento se você entrar no projeto Equilibrium, tá bem? Porém, eu posso lhe assegurar que é melhor do que a ditadura da democracia representativa, é muito melhor do que a ditadura de um comunismo tirânico, é muito melhor do que qualquer outro processo religioso que te impõe uma doutrina. Enfim, você vai pensar, você vai analisar e você vai racionalizar. E você vai buscar princípios humanitários dentro do projeto Equilibrium, tá bem? Então isso precisa ficar muito claro para você. Você tem um poder de decisão extremamente limitado, que está justamente na sua capacidade de entender onde nós queremos chegar e aí propor propostas dentro das suas expertises, do seu conhecimento, da sua formação, da sua qualificação, do seu esforço em explorar um problema e trazer soluções para ele. Quer dizer, você não precisa ser um especialista para apresentar soluções, para apresentar propostas, desde que essas propostas elas venham alinhadas com
teu objetivo de vida, com um objetivo construtivo, com um objetivo de trazer o bem para a comunidade. Então todas essas ideias são muito bem-vindas, tá bem? Então a gente sofreu muita crítica por conta de algumas pessoas entenderem que nós éramos um processo livre e aberto. Infelizmente, se você não sentar as bases para a construção de qualquer projeto e de qualquer escopo para a sua vida, se você não traçar paramentados por valores éticos, por valores morais, então você provavelmente está fadado a infringir provavelmente os direitos de outros seres humanos, e nisso está a isonomia. Quando nós temos os mesmos direitos que todos os outros demais seres humanos. Então esse é um dos princípios fundamentais da Equilibrium. O seu direito é igual ao meu. Eu tenho o direito de participar, eu tenho o direito de buscar soluções, eu tenho o direito de aprender, eu tenho o direito de conhecer. Porém, todos esses direitos estão subjugados aos teus deveres com a comunidade, com os demais cidadãos dessa coletividade humana. Tá bem? Porque o projeto Equilibrium, ele é o futuro, ele não o projeto Equilibrium em si, mas a principiologia que está sendo aplicada no projeto Equilibrium são os princípios que vão dominar a espécie humana e que certamente vão e serão os únicos capazes de emancipar a sociedade humana. Tá bem? Então não há hoje, pelo menos, qualquer outra possibilidade a não ser a utilização desta ciência e efetivamente da realização destes valores. É claro que parece um tanto perverso a submissão à ciência, porém a ciência é o conhecimento, a ciência é a busca pela verdade, tá bem? Então não adianta a gente caminhar por um caminho de mentiras, de farsas, de autoilusões, de enganação. Isso não se presta à evolução espiritual, inclusive humana. Nós precisamos buscar a verdade. Essa verdade que você pode buscar por meio de meditação, por meio de leitura, por meio de aprendizado, enfim. A busca é de cada indivíduo e ele vai encontrar os melhores caminhos para essa autoiluminação, para essa autoevolução, tá bem? Então, assim, como esse conhecimento chega até a comunidade, ao ser humano, como é que ele chega, isso para nós é irrelevante. Desde que nós possamos, de alguma forma, intersubjetivar esse conhecimento. Isso é, que essas verdades subjetivas se tornem numa verdade objetiva para todos nós. Então, se nós podemos reproduzir essa verdade, ou esse experimento, ou esse fato, ele ocorre em vários locais do mundo, então, e para várias outras pessoas, e no caso de um experimento científico, ele tem que ser reproduzível em vários lugares do planeta. Se ele consegue ser reproduzido, então sim, ele passa a fazer parte desse conhecimento objetivo e passa a ser uma verdade parcial. Isso é, nós estamos caminhando para verdades parciais. As equações físicas não esclarecem toda a verdade, porém sabemos que se há uma combinação uma combinação de nitrato de sódio com carvão vegetal ou mineral e enxofre, nós temos aí a possibilidade de explosão, porque nós estamos fazendo pólvora. Então, a combinação de elementos aqui e em qualquer outra parte do planeta, para qualquer outro ser humano que usar as mesmas formulações, causará efetivamente efeitos similares ou iguais. Porém, é evidente que a gente não domina completamente a ciência e como é que nós trabalhamos em vários níveis. A química é um nível, a física é outro nível, para explicar os mesmos fenômenos, que provavelmente têm uma origem comum, todos eles, de alguma forma de energia, de alguma forma de poder, de alguma forma que nós não entendemos ainda. Porém, isso não significa que esse conhecimento atual seja inválido, ele não seja verdadeiro. Ele é parte da verdade e ele está se aperfeiçoando cada vez mais. Antes a gente tem o átomo de Rutherford, hoje nós temos os modelos quânticos do átomo. Então, assim, são modelos evolutivos que passaram a existir na nossa concepção coletiva, na nossa concepção de fenômeno
objetivo de conhecimento, de objeto de conhecimento, a partir do momento em que vários cientistas, várias pessoas trouxeram esse novo conceito e que passou a fazer muito mais sentido porque se adapta melhor à realidade física dos fatos experimentais e do que o homem consegue experimentar hoje com seus falhos 5 sentidos, tá bem? Então a busca que nós estamos propondo para você é justamente essa, participar dessa busca da verdade. Não importa como essa verdade pode ser buscada. Se você trouxer outras formas de incursão, serão muito bem-vindas para a elucidação dos mistérios que envolvem toda a humanidade e até o próprio ser humano, que também é uma concepção fantástica, incrível, com capacidades desconhecidas e fantásticas que nós, enfim, mal começamos a explorar como espécie humana ainda na nossa curta caminhada pelo universo, tá bem? Então assim, nosso objetivo é sempre espiritualizado, porém essa espiritualização ela tem que vir junta com a responsabilidade pelo próprio coletivo e pela humanidade. Então nós não podemos abandonar a nossa responsabilidade pelos outros seres humanos. Nós temos que continuar os nossos estudos, nós temos que continuar os nossos esforços em prol do bem comum, porque isso é o que nos eleva, isso é o que nos distancia de sermos uma espécie como as outras espécies irracionais ou com menores capacidades de inferência, e é justamente isso que nos torna humanos, tá bem? Porém, somos extremamente perversos e isso também precisa evoluir. E uma forma exterior que nós tratamos, na verdade a maior parte do nosso tratamento é uma forma exterior. Porém, nós precisamos complementar esse trabalho com uma busca interior espiritualizada. Porém, nós não fazemos isso através de uma religião, nós não impomos dogmas, mas nós recomendamos a busca de valores espiritualizados, nós recomendamos a meditação, nós recomendamos práticas que te façam bem, que façam com que você possa amadurecer o seu conhecimento sobre você próprio. Então essas práticas elas são buscadas, e ainda que elas culminem, que elas levem a uma religiosidade interior, mas é a sua religião, é a sua forma de expressar esta relação sua com uma espiritualidade superior, se é que você crê nisso. Porém, cada um de nós tem alguma crença íntima e talvez essa busca possa ser potencializada aí por outros mecanismos. Então o que eu quero dizer é que o projeto Equilíbrio é um projeto científico, porém com grande vontade, com grande viés espiritual, que é a busca justamente pelo bem comum da humanidade e a igualdade de forma isonômica, na qual nós possamos conviver de forma harmoniosa, pacífica. Exemplos desse projeto, tá bem? Talvez sem a governança técnica, porém algum deles sim com governança técnica. A proposta, por exemplo, do Jacques Fresco, que infelizmente nos deixou recentemente, porém ficou aí a esperança, ficou aí o trabalho que ele iniciou e que nós, enfim, também estamos desejosos de prosseguir. A proposta efetivamente dele era justamente essa sociedade na qual nós teríamos sistemas computadorizados organizando a sociedade, organizando o trabalho, sincronizando produção e consumo e também tomando decisões. Senhores, senhoras, nós estamos próximos talvez do nascimento de uma inteligência artificial, talvez não uma inteligência extremamente similar ao ser humano, evidentemente, mas nós já estamos próximos, já temos computadores quânticos, e isso que traz a possibilidade de máquinas começarem a aprender e cruzar informações muito rapidamente, tá bem? E por meio desse tipo de informação que ela pode te determinar o que você deve plantar, o que você deve comer, inclusive, porque ele conhecendo as reações químicas, ele pode fazer bilhões de processamentos por segundo, capazes de
identificar qual a sua natureza, fazer uma análise de sangue, identificar doenças previamente, fazer uma análise do seu DNA e entender quais enzimas você sintetiza bem ou não. Então, uma máquina tomando decisões talvez seja a grande, talvez seja uma das grandes revoluções que nós precisamos como seres humanos, porque hoje nós não sabemos nos alimentar, claro, muitas vezes nós podemos pesquisar, mas muitas vezes nós esquecemos o nome de uma planta, o nome de os compostos que fazem parte da nossa nutrição, o que nós precisamos nos alimentar. Então é muito complexa a vida, ela depende muito hoje de vários seres humanos, porém há programas já hoje como o Watson da IBM, que é capaz de diagnosticar inclusive doenças por meio de sintomas, ele consegue fazer isso. Então o que eu quero dizer, senhores e senhoras, novamente, não existe retorno para essas tecnologias serão parte da humanidade, logo nós teremos androides conosco, caminhando lado a lado conosco e fazendo funções que antes nós não fazíamos. Por isso e daí o aparecimento de uma inteligência próxima, uma inteligência artificial próxima ao que é a capacidade. Por enquanto ainda não sei se existe tecnologia, né, nesse nível, porém creio que num determinado momento do nosso caminho evolutivo aí, nós teremos inteligências artificiais muito próximas da capacidade, pelo menos analítica do ser humano, claro, outras faculdades artísticas, intuitivas, enfim, uma série de outras capacidades humanas do cérebro humano, talvez ainda não sejam capazes de serem absorvidos por essa inteligência artificial. Porém, era a expectativa do Jacques Fresco, que efetivamente um dia nós teríamos efetivamente tecnologia capaz de sintetizar cérebros cibernéticos capazes de tomar uma série de decisões que melhorariam muito, eliminariam a política, que é terrível, perniciosa, falha efetivamente, e nos permitiria realmente uma sociedade emancipada, tá? Essa máquina realizando a melhor forma possível de que todos os seres humanos tenham igualdade de acesso, possam conviver pacificamente, possam viver harmonicamente, eliminando uma série de trágicas situações sociais. Então esse é meu desejo íntimo também. Neste sentido nós caminhamos. Então nós não podemos caminhar com a Equilibrium, seja a cooperativa, seja o paradigma, como se nós fôssemos um grupo de pessoas numa reunião de prédio para ver se a gente constrói a piscina ou se a gente depõe o síndico. Isso tudo é totalmente irrelevante dentro do processo da Equilibrium. A governança tem que ser especificamente técnica e nós não podemos deixar nos levar nem para a maioria, porque quando uma maioria toma uma decisão, essa decisão nem sempre é assertiva. E nós temos aqui observado como nós temos feito política no Brasil e em todos os outros países do planeta Terra. Nenhum deles, pouquíssimos e raríssimos, inclusive que adotam democracias mais de uma governança mais técnica, é o que tem se dado Dinamarca, enfim, são países que têm se dado uma qualidade melhor aí nos projetos públicos de desenvolvimento da sociedade. Então, o que eu quero dizer é isso. Se alguém entender de forma diversa, que traga evidências sobre isso, de forma científica, ele vai trazer isso de forma técnica, na forma de fato e essas relações esses estudos prévios, esses levantamentos históricos, essa organização social, como ela se dá, e enfim, nós vamos conseguir evoluir nesse sentido. É claro que o ser humano não é só uma organização social, existe uma série de outros aspectos que precisam ser avaliados e precisam ser levados em conta para criar esse tipo de projeto. Porém, nós temos um esforço aí no sentido de organizar minimamente, pelo menos materialmente, a comunidade na forma de acesso, e aí, em cima disso, a gente tem mais igualdade social, e essa igualdade social de acesso, inclusive, permite que as pessoas não tenham que competir entre elas. Então, isso já elimina uma série de relações sociais que hoje que são perniciosas dentro do modelo capitalista, nos salve-se quem puder. E aí eu coloco algumas comunidades que você pode conhecer para entender do que nós estamos falando. Por exemplo, nós somos um composto disso, nós temos uma composição de várias dessas comunidades. Uma delas é a Auroville. A Auroville tem
tem um elevado cunho espiritualizado, tá bem? Porém, ela nasceu de pessoas técnicas também, tá? O Sri Aurobindo e a madre e a mãe, que eles chamam, tá? Que são as duas figuras que intelectualizaram a formação, são os autores intelectuais da Auroville, tá bem? E o Sri Aurobindo tinha essa preocupação social também, tanto que criou um processo de meditação que é um pouco diferenciado dos outros processos, mas ele visa justamente esse. Ele visa permitir ao indivíduo combater esses instintos competitivos, enfim, transformar essas energias combativas em energias de progresso, de positividade, tá bem? Então foi esse o esforço que eles fizeram para conseguir estabelecer essa comunidade na Índia, que é a Auroville, e que eu aconselho que você pegue material. Tem material muito bom da Auroville agora no site, eles regravaram os originais que eles tinham anteriormente, então são espetaculares. A comunidade é organizada, a comunidade tem seus gestores, ela tem a sua organização social, ela tem um processo de entrada, então as pessoas entram, fazem uma ficha de solicitação para entrar na comunidade, tem que passar por uma série de processos, um dos focos principais foi a educação, efetivamente a mãe, La Madre, que é essa francesa, foi uma das primeiras propostas que ela fez. Ela tem o sentido também do materialismo, da materialidade, não a escravidão do dinheiro, porém a necessidade de um mundo material para que nós possamos que se permita a evolução do ser humano, como nós somos uma casca material e nós dependemos de abrigo, enfim, já foi explicado isso. E essa percepção também fazia parte do que eram as pessoas que conceberam a Auroville. Então o Matre Mandir, que é justamente essa estrutura, ela é uma estrutura material justamente para lembrar isso, e claro, ela destina-se a uma evolução espiritual, tá bem? Mas ele é um espaço material com o objetivo de inspirar justamente essa transição material ao espiritual, porém lembrando sempre, e isso está nos vídeos de Auroville, está no material de Auroville, lembrando sempre que nós temos uma essência, nós somos essencialmente materiais. Tá bem? Então esse é um dos projetos. A outra é a Damanhur. A Damanhur é uma comunidade também italiana, organizada por meio de cooperativas. Tá bem? Eles também estão organizados, enfim, toda organização é necessário um conselho, é necessário uma expertise, é necessário uma construção que tem seu tempo, tá bem? Então assim, hoje nós temos aí no nosso projeto o terreno em Piracaia, e nós pretendemos iniciar a comunidade o mais breve possível, porém é claro que existe o desafio do recurso econômico, existe o desafio Brasil, que também não é uma comunidade acostumada a trabalhar dentro de um modelo mais colaborativo, dentro de um modelo cooperativo. Nós temos mais ou menos a ideia de assistencialista, nós queremos que o governo nos assista, nós queremos que as instituições privadas que nos beneficiem. Então todo esse histórico da comunidade brasileira leva a isso, tá bem? Então o outro princípio é justamente a governança técnica, que também está justificada. Eu posso também justificar isso por meio do exemplo clássico que eu sempre dou, que você tem a opção de entrar num hospital e procurar um tratamento médico. E você tem a opção de ficar pelo lado de fora e não procurar o médico. Então essa opção é sua. Então você entra no Projeto Equilibrium se você quiser. Se você não quiser, você permanece com as suas crenças, com o seu modelo social e econômico, e tudo bem. Porém, eu não critico o seu modelo, ele tem falhas, evidentemente, assim como o Equilibrium tem suas falhas. Porém, ao entrar na Equilibrium, quando você opta por entrar no hospital, você vai até o seu médico e ele vai te dar opções do seu tratamento. E você não vai falar para ele: não, doutor, eu prefiro que você corte aqui e extraia a bala, que vai, se você foi baleado, enfim, num exemplo hipotético.
ele vai te dar outros tratamentos e outras opções. Ele vai te falar, olha, não posso fazer essa cirurgia porque a bala está alojada numa posição em que pode comprometer o teu cérebro, etc. Se você ainda estiver consciente disso. Então, assim, e ele vai te dar as 3 opções. Olha, você pode fazer uma cirurgia reparadora, você pode fazer uma extração daqui a 10 meses, quando as suas condições se estabilizarem, e eu posso tentar te manter em coma para você não sentir dor, enfim. Bom, enfim, são situações hipotéticas. Só para dizer que você não vai falar para o médico, olha, eu quero que você extraia a bala. Ele não vai fazer isso porque ele tem o compromisso da sua profissão, ele sabe no que ele está se envolvendo. Portanto, é uma decisão técnica. E dentro da Equilíbrio a gente considera tudo decisão técnica. Tá bem? Então, você não diz o que o projeto Equilíbrio vai fazer. Você propõe e você traz embasamento teórico para essas câmaras multidisciplinares, nas quais existe um advogado, existe um cientista, existe um engenheiro, existe um permacultor, existe um médico, cada um dentro da sua especialidade compõe a solução. Tá bem? Então é isso que eu quero que você entenda. Você não vai participar de processos, meramente tomar decisões dentro da Equilíbrio, a não ser dentro de câmaras técnicas e, posteriormente, as soluções que forem apresentadas, que são em número, normalmente são algum número de soluções que as câmaras técnicas entendem que são soluções isonômicas, que são soluções que vão atender à questão da economia baseada nos recursos e que vão atender sempre essa solução mais técnica que a gente chama de 3Es, que são eficiente, eficaz e efetiva. Então a gente sempre busca dessa forma, tá bem? Então era esse o primeiro aspecto que eu gostaria de deixar para você. Assim, na verdade você não precisa se preocupar com nada disso. Se você entender esses 3 princípios, que toda solução tem que ser isonômica, atender de forma isonômica a população humana, não somente mesmo, claro, obviamente a gente tem que atender localmente, a gente trabalha localmente, nós não somos loucos de tentar solucionar problemas de outras comunidades se nós não conseguimos resolver os nossos problemas a princípio. Então, todo o foco, evidentemente, é solucionar, evidentemente, as problemáticas nossas aqui, para que nós possamos avançar o projeto Equilíbrio e possamos expandir o processo para outras comunidades, que elas possam se apoderar da metodologia, da organização social e das tecnologias de sustentabilidade, para que ela possa também se emancipar, criar um modelo paralelo e, obviamente, essa interligação econômica que existe entre as comunidades, que é justamente essa proposta de economia colaborativa, que é uma economia cooperativada, que é uma economia baseada em recursos, tá bem? Ou nos recursos. Pois bem, era isso que nós queríamos dizer nesse primeiro momento. Eu agradeço aí a atenção de todos e até o próximo vídeo.